Extra. Produtos que valorizam a natureza. Hoje nós vamos falar, acho que da coisa mais bonita que a natureza tem, que são as orquídeas. Eu sou o Roberto Araújo, da revista Natureza. Aqui está o Evin, que é a pessoa que mais entende de orquídea do Brasil. Quer dizer, ele entende de todas as orquídeas. Tem especialista que entende de orquídeas diferentes, gêneros diferentes. Mas que entende de todos os gêneros é o Evin. E o Raul Cânavas, que entende de jardim, de orquídea, de conífera. Não, eu não entendo nada. Pelo amor de Deus, não fala isso na frente do Evin. Não entendo nada. Então, nós vamos começar com o Evin perguntando o seguinte, Evin. A orquídea é a flor mais bonita que existe na natureza, na nossa opinião. Por quê? Eu acho que a beleza da orquídea ela está exatamente pelo fato dela ser completamente diferente das demais flores nos seus segmentos florais e principalmente no seu sistema reprodutivo, porque diferente das outras plantas ela não tem estame e pistilos, ela tem uma coluna que tem tanto sexo masculino e feminino juntos. E para atrair o inseto polinizador ela modifica uma pétala, o que raríssimas plantas fazem isso. E aí ela tem uma diversidade de colorido, de tamanho, de formas, de perfumes. Tem orquídeas com perfumes excepcionais. É verdade que as orquídeas têm, dentre os vegetais, a maior memória, ela nunca esquece de onde ela veio? O tal do local de origem da orquídea. É verdade isso mesmo? Olha, eu nunca atentei para esse detalhe, mas de fato a gente ouve histórias, por exemplo, existe na região serrana de Minas Gerais uma gomesa, a gomesa marshaliana, antigo oncídio marshaliano. Ele floresce em outubro. Em qualquer lugar do mundo que se levar essa planta vai florir em outubro. Mesma coisa com a Cattleya purpurata ou Lélia purpurata, como querem o pessoal do sul, né? Ela também floresce entre novembro e dezembro, em qualquer lugar do mundo. Então isso mostra que ela realmente tem, vamos dizer, essa memória do local de nascimento dela. Não é por influência de calor ou de frio? Aí é que está. A gente fala que é DNA. Mas, em contrapartida, existem algumas que são bem mais tolerantes à mudança, principalmente de hemisfério. Por exemplo, a flor do Dia das Mães na Venezuela, uma planta nativa de lá, é a Cattleya mossi. Ela floresce sempre no mês de maio. Quando vem para o Brasil, ela floresce no mês de outubro. Sim. Né, Sim, que seria o equivalente à primavera venezuelana. Agora, quando a gente faz cruzamento da mossi com qualquer outra planta, ela puxa a característica genética de floração no mês de maio. Então, os híbridos de mossi florescem em maio e ela floresce em outubro. Claro, mas aí não é só híbrido. A pergunta do Roberto é interessante e tua resposta, Erwin, me faz lembrar ao fico religiosa. Eu vi uma coisa curiosa no Rio de Janeiro de ver o fico religiosa em pleno verão perder folha. E aí pensei que estava doente. Falei, bom, está senescente, vai morrer. Tá. Aí passaram uns anos, voltei. E aí já em companhia de um biólogo, eu vejo novamente o fico religiosa perdendo folha. Em final do ano, nessa época, dezembro, janeiro. E aí perguntei, ele está doente, que sempre perde folha? Eu falei, não, ele perde folha porque é a época de perder folha. Eu falei, agora no verão? Eu falei, não, ele é indiano, né? É do hemisfério norte. Eu falei, como assim, indiano? Ele tem uma memória genética, ele sempre perde folha e nesse mês, independente de que verão. Olha que incrível, a tua pergunta foi genial, né? É um desafio botânico isso, né? E uma coisa, Eve, que eu queria que você falasse pra gente, é assim,
A orquídea, talvez por ser muito cobiçada e todo mundo querer que ela tenha uma em casa, a cobiça tem feito o preço da orquídea subir muito. A gente tem ouvido falar, inclusive em reportagem que você participou na nossa coleção Orquídeas da Natureza, em plantas de 30 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais. Por que uma orquídea fica tão cara? Lembrando que você é o homem que põe preço na orquídea. Quando vai lá no CEAGESP, né? Então ninguém, é uma curiosidade, ninguém sabe o preço antes do Erwin chegar. Então fica todo mundo, vai vender orquídea? Não, porque eu não sei quanto custa. Aqui só o Erwin sabe o preço das orquídeas. É isso mesmo? Não, já foi assim. Hoje já não é mais não, mas realmente a gente definia preços de alguns grupos de orquídea lá no CEAGESP. Isso aí vem de 1700 e pouco, 1800, quando tinha dinheiro sobrando no mercado e foi a época das grandes descobertas e o pessoal queria colocar o seu nome. Na realidade é o ego da pessoa que faz o preço da planta. Ele quer ter o melhor, o maior, o diferente, o bonito. E egoísta, né? É o egoísmo. Então, quando aparece alguma orquídea extremamente rara, que ninguém tem, ou só uma ou duas pessoas podem ter, ele tendo o dinheiro, ele paga. Porque ele quer mostrar que ele tem esse poder, ele quer ter aquilo que é o melhor. Isso daí a gente vê em questão de carros, vê em vários outros segmentos, mas em orquídeas é muito, muito forte ainda isso. É interessante esclarecer a vocês de que a família das orquídeas é a mais numerosa do reino vegetal, seguida pelas poáceas, que são as graminhas, a cevada, o trigo, a grama que a gente usa no jardim, mas a quantidade de espécies, o número de espécies, mas os cultivares, é uma coisa assim fabulosa. Portanto, entenda o seguinte, ou seja, o Erwin guardar na cabeça tantas orquídeas, tantos nomes, é muito mais do que um especialista, por exemplo, em palmeiras, né, que são as aricáceas, ou em bromeliáceas, ou em outras famílias com um número muito menor de indivíduos que no caso das orquídeas. Me explica pra gente aqui a história das pétalas, sépalas, pistilos. Explica aqui, fala como é que que a pessoa reconhece uma orquídea. Mostra aí pra nós. Ela está sentindo que está sendo tocada pelo Erwin e está toda feliz. Está tremendo Ela de tá alegria. tremendo. Olha como a florzinha treme. A orquídea ela tem as 3 sépalas, que é a parte que recobre o botão, né? Então chamado de sépala ou corola. Depois ela tem 3 pétalas, sendo uma delas modificada. Aqui no meio tem a coluna. A parte da frente, essa partezinha branca, é onde tem o polinário, os grãos de pólen agrupados em discos polínicos. E na parte de baixo tem a parte feminina. Ok. Essa pétala é modificada para atrair o inseto polinizador. Nesse caso, a pinta da aterrissagem. Deve ser alguma mariposa, porque é a característica desse labelo, com essas fímbrias aqui, ela acaba atraindo uma mariposa. Que vem atraído, talvez, por esse amarelo, que muitas vezes representa mel, ou por algum cera, ou alguma outra coisa. E cor também, né? E a cor também. A cor também pode definir. E nessa atração, ela chega aqui e retira os grãos de pólen que ficam na cabeça ou nas costas do inseto. Depois, quando ela vai numa outra flor, é feita a fecundação. Nos pelos, né? Então, essa orquídea qual que é? Fala o nome dela. Essa é o Phalaenopsis. Um Phalaenopsis híbrido, extremamente complexo. Isso aqui é industrial, essa orquídea? Sim. Isso, inclusive, hoje no Brasil nem se produz mais Phalaenopsis. Vem todas as mudas pequenas da Holanda ou de Taiwan, da China, né? O custo de laboratório lá fora é baixíssimo, aqui no Brasil é muito alto. Então, quer dizer, quando a pessoa compra uma orquídea, ela está comprando quase que uma planta importada. Uma planta importada? Não, hoje sim. Eu diria que mais de 50% das plantas vendidas no Brasil, elas são importadas. Tailândia é um grande produtor também, né?
Sim, principalmente Praticamente de flor nacional. Né? vandas, de Dendrobium phalaenopsis, é o forte da Tailândia. E quantas orquídeas você tem? Você cultiva, você é cultivador. Quantas orquídeas você tem? Você cultiva, mais ou menos assim? Nunca parei para Um, contar. 2, 3, 4. Mas é porque morre algumas, a gente está pegando outras, compra outras, então vai mudando, mas eu acredito que eu devo ter umas 3 mil plantas. De 3 a 5 mil plantas, porque eu tenho muita coisa em produção, muda pequena, esperando florir. Né? Recentemente comprei um lote de Dendrobium phalaenopsis para levar para as exposições e sobrou mais de 100 plantas. Então, repiquei, aumentei e já vai para 200 plantas novamente. Voltando àquilo que tinha falado antes, a gente quando fala de palmeiras, que é a família das aricáceas, há uma polêmica se são 2.500 ou 3.500. Com as bromélias também acontece alguma coisa parecida, por torno de 3.000 espécies. Quantas nós temos de orquídea? Também é polêmico, porque vai depender do ponto de vista de cada taxonomista. Mas digamos, de quanto para quanto? Eles dizem de 33 a 35 mil espécies, fora os híbridos naturais. Então imagine, 10 vezes mais que palmeiras ou que bromélias, né? Sim. Ou seja, a capacidade cerebral deste homem é 10 vezes maior do que a nossa. Não, já foi. Não, isso não se esquece, né? É como andar de bicicleta, acho que você não esquece de nome, né? O difícil é buscar esses nomes lá dentro. O arquivo já está cheio. Imagino que sim, não cabe mais nada, né? Então, você que estava outro dia contando uma história que eu queria que você compartilhasse com a gente, do perfume da orquídea, de apenas alguns átomos que às vezes tem no ar, mas assim, quem é especialista como você consegue sentir, consegue acompanhar, consegue rastrear uma orquídea ao longe. Como é que funciona isso? Nós fizemos um trabalho muito interessante com a equipe da Editora Europa, um livro de orquídeas perfumadas. E nós entrevistamos uma doutora em química, né, ligada à parte de perfumes. Eu inclusive aprendi muito. É muito interessante isso, porque a orquídea ela produz um ácido, que é o perfume. E a umidade do ar é o seu volatilizador. Por isso que o perfume de uma orquídea, de uma forma geral, ele é mais forte pela manhã ou as flores brancas e verdes no começo da noite. Que é dependendo do polinizador. É a hora que tem mais umidade no ar. E a hora que o agente polinizador sai para coletar néctar ou alguma outra substância que a orquídea possa estar produzindo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. No último mês de novembro, eu estive em Joinville, você também estava expondo em Joinville, e vi uma produtora da Laelia purpurata que tentou sintetizar o perfume para loções, cremes hidratantes, sachês. Como é que você vê isso? É possível? Nós temos hoje a linha original de perfumes da Chanel, imitava perfumes de flores. Entre eles, o Chanel número 5, que é uma réplica do perfume da Cattleya labiata. O Chanel número 9 é uma réplica do perfume da Cattleya schroederi, né, da Colômbia, que para mim eu acho muito mais gostoso o Chanel número 9 do que o 5. O 5 é extremamente enjoativo, mas tem motivo de ser. Mas Marilyn Monroe que usava não era enjoativa, não. Segundo o meu pai, não era nada enjoativo. Porque, outra coisa que eu aprendi, o perfume é mais forte quando a planta vem de um ambiente mais agreste. Porque o inseto polinizador, ele não está, vamos dizer, à toa. Não é encontrado com facilidade. Então, a orquídea vai buscar o inseto polinizador. Eu senti perfume de Cattleya labiata, que é o tal do Chanel número 5, na região serrana de Alagoas, a mais ou menos 500 metros de distância. Mas eu te pergunto uma coisa, para sintetizar esse perfume, quantas flores você precisaria?
É viável isso? Não, você pode. A sintetização é feita quimicamente. em laboratório, né? Feita em laboratório. Hoje o São Egito, essências como o caso da baunilha, vai. o Egito e a Índia são os grandes produtores de essência no mundo. Agora você pode também usar a flor e fixar o perfume, o próprio ácido, né? Num agente fixador para produzir o perfume natural. Aí sim, vai precisar de caminhões de flores para conseguir algumas gramas. É o que aconteceu um pouco com a baunilha, né? A baunilha também é uma orquídea e ultimamente se produz isso sinteticamente, né? Sim. Nós estamos aqui aprendendo tudo de orquídeas com o nosso amigo Erwin. Tra. Produtos que valorizam a natureza. Estamos aqui batendo papo com o Erwin, falando sobre orquídeas, e o Erwin é uma enorme autoridade sobre isso. E a minha primeira pergunta, se me permitir ser pessoal, é o seguinte: o Raul usa cavanhaque, eu uso bigode. Como é que chama esse seu aparelho? Boa pergunta, também não sei. Meu filho viu na internet, tem, mas eu não me lembro. Não. Antes do programa estava falando que ele nos está recordo. humilhando, né? O Roberto vem com o bigode dele. Esse que é bigode, né? Mas falando de tamanho, é um gancho. Existem orquídeas de diversos tamanhos. Eu tenho visto algumas diminutas, quase da cabeça de um alfinete. Tem. Que insecto poliniza isso? Pois é difícil ver esse inseto, mas existe. Imagina. Acho que na Colômbia tem uma orquídea que o tamanho da flor é 1 milímetro. Olha que loucura, né? É menor do que uma cabeça de alfinete. E com toda a forma da orquídea, né? Você tem com uma lente. Se bem que, em termos de colorido, não tem nada, que a pétala e sépala é praticamente transparente. Nossa. Então, você precisa de uma lupa para enxergar a beleza da orquídea. É melhor o microscópio. Agora imagine vocês o olho desse inseto para descobrir essa orquídea, né? Pois deve ter um binóculo, né? Talvez atraído por algum cheiro, não, pela cor, não pelo é? cheiro, né? Pelo Porque cheiro. isso é interessante, eu acho que Erwin pode dar uma palha sobre isso. Como é que o inseto descobre a flor? Através de quê? Eu sempre pensei, Erwin, e me corrija, não só nas orquídeas, que a primeira coisa que ele vê à distância, digamos, um pássaro, é cor, né? Então aquela cor, por isso que nós temos tantas flores vermelhas e tão poucas folhas verdes, né? Azuis. Então, e tão poucos azuis também. O vermelho se destaca no meio da floresta. Agora, quando este pássaro, este inseto, seja o que for, se aproxima da flor, aí a flor tem que ter outros atributos para terminar de atrair. Aí pode ser o perfume, a pista de aterrissagem que a orquídea tem, e o conforto térmico, né? Eu imagino que deve ser para um inseto entrar dentro da orquídea e ver esse ar condicionado com esse néctar gostoso. Deve ser uma coisa fantástica, né? Normalmente não tem néctar. É uma enganação. Poucas têm néctar, como é o caso daquelas que têm o labelo, ele tem uma continuação, sim, tipo um rabichinho. Sim, né? sim. E ali é um nectário, realmente ali atrai geralmente mariposas, geralmente são flores brancas, né? E atrai mariposas para coletar o néctar. Mas a maior parte das orquídeas, elas têm a parte interna do labelo amarela. E tem umas linhas que é chamado caminho nectífero. Então dá a ideia de que derramou mel ali. Né? E o inseto vem atraído por esse caminho e sai revestido de pólen. Exatamente. Por isso de que os insetos todos têm uma região sempre com pelos para que grude, né? Tem. É típico das abelhas. Imagine a abelhinha entrar dentro da flor, chupar esse néctar e sair sem pólen. Aí não dá, né? Então deve ter uma negociação. Fala, carrega alguma coisa, um abrigo, alguma coisa para levar meu pólen. E aí que leva de flor para flor, né? Me fale uma coisa. Como é que se forma um especialista em orquídeas? O que a pessoa estuda? O que ela vivencia? Porque é um universo muito amplo, não é uma coisa muito, muito complexa de ser entendida e acompanhada, não é? O primeiro passo
é conhecer bem biologia, Claro. né? Os fundamentos de botânica. A gente começa a dar palestras e começa a perceber que muitos orquidófilos não têm noção de fundamento de botânica. Pularam essa etapa fundamental. Você é biólogo. Eles querem aprender a cultivar a orquídea sem levar em consideração fatos como fotossíntese, como as funções de uma raiz, né? A adubação, nutrição de uma forma geral. Então, é o primeiro passo. A partir daí, tem que lembrar que orquídea, de uma forma geral, é diferente de uma planta de solo, porque ela vive num ambiente confinado. E nesse confinamento, ela não tem os nutrientes que uma árvore tem no solo. Os micronutrientes, por exemplo, que normalmente numa adubação granulada não vem, porque no solo já tem os metais de uma forma geral, a orquídea precisa. Então ela precisa de um adubo diferente, claro, vai precisar. E tem um componente aí também, dentro da especialização, que é fitogeografia, né? Que é fundamental. A fitogeografia. Porque a fitogeografia é que nos determina o hábitat dessa planta, que na orquídea é fundamental por ela ser epífita, né? Ou seja, epífita é aquela que gruda, né? Nas árvores. Nós temos orquídeas em todos os tipos de habitat. Você tem as orquídeas que vivem na terra, no chão, as terrestres. A maior parte das australianas são terrestres, né? Você tem paludícolas, orquídeas que vivem em ambientes encharcados. Como espatoglote, né? Alguns espatoglotes, albenárias e mais alguns. Você tem as rupestres, ou chamadas também de rupícolas, né? Que vivem sobre rochas. E a maior parte das orquídeas cultivadas, elas são epífitas. Epífita significa que vivem sobre árvores. É uma forma dela poupar energia. Como ela tem um metabolismo extremamente lento, só para lembrar, determinadas orquídeas podem levar de 7 a 15 anos para florir a partir de uma semente. Então o crescimento, o desenvolvimento dela é extremamente lento. Se todas essas nascessem numa floresta no chão, elas seriam sufocadas pelas árvores. Como elas fazem o seu próprio alimento, produzem o seu próprio açúcar, elas precisam de luz. E elas vão buscar isso através do sol, ou direta ou indiretamente. É bom esclarecer, Erwin, quando a gente fala epífitas, a grande diferença que há entre uma planta que usa um tronco para se segurar a uma parasita que se nutre desse tronco. As orquídeas nunca são parasitas, são sempre epífitas, ou seja, usam esse lugar apenas para se agarrar, ou seja, se agarram nas hospedeiras, digamos assim. Né? Eu digo que parasitas são os orquidófilos, as orquídeas não. Mas existem algumas orquídeas saprófitas que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Um dos exemplos são os nossos catacétons. Mas que não são parasitas, são saprófitas. Não, saprófitas, mas não parasitas. Eu li todos os exemplares aqui, né? Até por dever, li todos, acho que umas 3 ou 4 vezes. Eu também. Você também, né? Eu também li. Ele é o melhor que a gente. E eu encontro muita orquídea que vem do Himalaia. Por que acontece que tem tanta orquídea no Himalaia? Como é que é esse negócio aqui da água gelada no pé da orquídea e o vento que vem do leste ou do oeste? Como é que é esse negócio do Himalaia? Nós temos orquídeas hoje em todos os ambientes. Agora, o ambiente preferido de uma orquídea é um ambiente onde a variação térmica entre dia e noite seja grande, pelo menos uns 10 graus. E isso geralmente ocorre em altitudes entre 400 a 1.500 metros de altitude. Vamos dizer, a faixa onde mais se encontra orquídea. Então nós temos Andes, nós temos Himalaia, nós temos alguma coisa nas rochosas, principalmente México. Normalmente, entre o clima equatorial até o início da zona temperada, que seria a faixa tropical, que eu chamo, desde a linha equatorial até os trópicos. Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. E parte do Himalaia se encontra exatamente nessa faixa.
Então nós realmente temos celogines, temos dendrobium, vandas, tudo que vem do Himalaia. Mas, por incrível que pareça, a maior quantidade de espécies de orquídeas diferentes está no Equador. Equador, Que também é lugar montanhoso. que é um país extremamente pequeno, mas tem a maior quantidade, porque ele tem muita micro-orquídea. E tem muita orquídea ainda sendo descoberta no Equador. Há uma coisa que devemos chamar a atenção: quando a gente chama de Himalaia, eu acho que na fantasia das pessoas se imagina aquelas montanhas nevadas onde não cresce nada. Não devemos esquecer de que o sopé do Himalaia é um vale extremamente rico. As areias, por exemplo, são de lá, e de aí se originam os dois grandes deltas, que são o delta do Indo e o delta do Ganges. Já lugares riquíssimos em termos de flora e de fauna, né? Era, né? Era. Infelizmente. Era. A Tailândia, um trechinho pequeno de Mianmar, mas a gente vê toda aquela região que a gente está acostumado a ver em filmes, muitas vezes, aquelas matas fechadas, ali eu sou pé do Himalaia. E daí, inclusive, quando você fala de Tailândia, isso sai pelo rio Champraya e termina no delta de Bangkok. Ou seja, toda uma área riquíssima, né? Eu não sei, eu sou apaixonado desde criança por geografia. E isso me vale muito para entender um pouco como essa planta cresce. Não, daí o esclarecimento do Himalaia, porque quando a gente fala Himalaia, todo mundo pensa no Everest, né? Como o Himalaia? Como o Himalaia? Topo de Everest, orquídea. Não, e esquece de uma coisa que é fundamental. Sempre no sopé de toda a montanha se forma um vale. E esse vale é riquíssimo em nutrientes, por quê? Porque toda essa neve que desce acaba alimentando esse solo. Problema, por exemplo, que nós vemos hoje, não apenas na Índia, mas a gente vê isso na Califórnia, que não está nevando e está dando uma seca bravíssima nos vales por falta de neve, né? Falta de neve, é o E, que está mas acontecendo. o Brasil tem uma participação no mundo das orquídeas muito importante, não tem? Desde que os europeus vinham aqui para pegar as nossas orquídeas, aquela coisa toda. Fala um pouquinho da importância do Brasil, por favor. Da história. Pra gente ter... Com a descoberta das orquídeas, final de 1700, 1790, início do século XIX, 1800 e alguma coisa, com a Revolução Industrial, dinheiro rodando no norte da Europa, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha, o pessoal mandava exploradores buscar orquídeas. E a partir de uma orquídea que foi da Venezuela, 1700 e alguma coisa, para a Europa, o Psychopsis papilio, chamou a atenção que a América do Sul tem orquídeas. E começaram a mandar coletores entre aspas. Caçadores. Mandavam pessoas com dinheiro no bolso para contratar brasileiros para coletar orquídea. E eles pegavam essas orquídeas, punham no navio e mandavam para a Europa. Chegava na Europa, eles achavam que o Brasil era uma estufa, né, fechada, com ar quente e umidade relativa do ar a 100%. Matavam todas as orquídeas. Essa era a grande verdade. E aí mandavam coletar mais. Levaram um tempo até descobrir como era o habitat aqui no Brasil. Bom, com isso criou-se uma mentalidade no Brasil, principalmente o pessoal no interior, né, que coletar orquídea dava dinheiro. Porque eles coletavam orquídeas, ganhavam dinheiro dos europeus, né? E essa mentalidade existe até hoje. Esse é um fato. É proibido coletar orquídeas, né? Proibido, mas infelizmente ainda existem os coletores. De vez em quando a gente vê notícias de IBAMA prendendo, mandando, processando pessoas. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, mas assim no pé do ouvido, para ninguém ouvir. As orquídeas são afrodisíacas? Olha, eu sempre ouvi falar que inclusive a palavra, né? Existe, todo o derivado. Tire a criança do milho. Existe uma vanila, que é conhecida como baunilha da Bahia. E da Bahia ainda? Na Bahia tem... Imagina isso com a carajinha. Ela produz uma vagem curta, que também produz vanilina. Dizem que o chá, isso é comum lá, que o chá dessa baunilha é afrodisíaco. Caramba.
Agora, nós Onde que temos... vende isso? Eu sei onde tem muita armadilha lá na Bahia. Olha aí, olha aí. Agora, Essa entrevista vai vender, né? existem orquídeas medicinais, como é o caso do Syrtopodium, também conhecido como sumaré. Tem até cidade em homenagem a essa orquídea no Brasil, aqui em São Paulo, né? Sim. É uma planta utilizada até em centros cirúrgicos, a pomada de Syrtopodium, como cicatrizante. Tem propriedades fungistáticas e bacteriostáticas. Era aquelas famosas esponjas chinesas que falavam, que eram também anestésicas? Será que não era a base? Não sei, pode ser, porque Sim. os índios da Amazônia usavam uma orquídea Como anestésico? como abortivo, Como abortivo? catasetum. E antigamente, isso na nossa época, Raul, você deve, não sei se você lembra, tempo, né? faz tempo, existia a tal da goma arábica, Sim, feito de uma orquídea. sim. É a seiva do Catasetum fimbriatum. Hoje Você não, nem hoje tem é a feito mínima ideia do que é essa sinteticamente. goma arábica. A gente usou quando era criança, né? Para fazer pipa. Isso, exatamente. E balão. Exatamente. E balão. Mas hoje o principal, a orquídea mesmo é ornamental. Né? Ornamental. Todo mundo gosta É. da orquídea como ornamental. Quais são, na sua opinião, as orquídeas mais lindas do mundo? Você que conhece elas todas, sabe o nome delas todas? Não, eu não sei o nome de todas. O Roberto acho que eu sei, mas tem gente que conhece mais do que eu. Eu nunca vi, mas você está dizendo. Mas a gente realmente procura conhecer cada vez mais. As mais belas orquídeas estão realmente aqui no Brasil, é o grupo das catleias, né? E depois você tem as asiáticas, as vandas. Sem dúvida nenhuma, e os phalaenopsis, que é do grupo das vandas também. São as mais belas orquídeas hoje do mundo. Muito bem. Bom, então quero agradecer o Eve, quero agradecer ao Raul. Muito bom, muito obrigado. Espero que tenha sido legal. Orquídeas no jardim, orquídeas na estufa, orquídeas na casa, orquídeas na árvore, porque nas árvores da rua, né, nas Roberto? ruas Tem cidade que está ficando célebre. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, é uma espécie de concurso de colocar, grudar as orquídeas nas árvores. Fica belíssimo isso. Eu acho que sempre a gente tem que dar uma chance à vida. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês.